Não tenha medo, eu estarei com você. É o que Jacó ouviu do Senhor ao iniciar a sua jornada junto com a família rumo ao Egito. Hoje nós lemos o texto de Gênesis capítulo 45, a partir do verso 16 até o capítulo 47. E nesses capítulos nós acompanhamos essa saída da família de Jacó, da sua terra, e a chegada deles e a instalação deles ali no Egito e como eles prosperaram e foram cuidados por Deus estando no Egito. Mas eu queria destacar especialmente um encontro de Deus com Jacó, que é relatado no capítulo 46, no início do capítulo 46. Jacó, iniciando essa jornada rumo ao Egito, ele faz uma parada em Berseba. E lá o Senhor aparece a ele em visão e diz para ele: não tenha medo de descer ao Egito, pois farei da sua família uma grande nação. Descerei com você ao Egito e certamente o trarei de volta. Eu não sei se você reparou no significado desse lugar em que Jacó faz essa parada ao longo da viagem. Mas Berseba é a mesma cidade que Jacó havia deixado quando saiu da casa do seu pai Isaac. No capítulo 28, nós lemos esse relato, né? Quando Isaac deixa a casa do seu pai em direção à casa do seu tio Labão, e ele vai começar então a construir a sua vida, e ele inicia também a sua jornada de encontro, de conhecimento com Deus, o Deus de Abraão, seu avô, o Deus de Isaac, seu pai. Tudo isso começa quando ele sai de Berseba em direção a Harã. Ali, há anos e muitos anos atrás, há mais ou menos 60 anos atrás. Agora, nós temos o mesmo Jacó, partindo da sua terra, da terra onde ele havia se instalado, onde o Senhor o havia colocado, em direção ao Egito, para se reencontrar com o seu filho, há tantos anos perdido. E ele para em Berseba, ele ergue um altar ao Senhor, faz um sacrifício ao Senhor, e o Senhor aparece a ele para dizer para ele mais uma vez: Jacó, não tenha medo, eu descerei com você, estarei com você também no Egito. Tenho estado com você desde que você saiu de Berseba, por todo o caminho, por toda essa jornada. E Jacó sabia disso, nós lemos isso no capítulo 35, quando Jacó disse que o Senhor estava com ele por onde ele havia caminhado. E aqui o Senhor mais uma vez aparece a ele para dizer: vá tranquilo, vá para o Egito, porque eu também estarei com você. Parte dessa revelação de Deus a Abraão, Isaac, a Jacó e ao seu povo, a nós, é do princípio de que ele não está limitado a um local. O nosso Deus, o Senhor, não está limitado a um monte, a um templo. Ele está em todo lugar. Aonde quer que nós estejamos, o Senhor estará conosco. E é isso que o Senhor diz a Jacó: vá para o Egito, eu estarei com você e lá abençoarei o seu povo. Lá vocês serão uma grande nação. E é isso que acontece. Enquanto todo o povo do Egito está sofrendo muito com a fome, com a escassez, a ponto de que todo o povo egípcio entrega, o faraó acumula todo o ouro, todo o dinheiro da região, porque ele era o único que tinha alimentos para vender. Depois as pessoas já não tinham dinheiro para comprar alimento, começam a entregar os seus terrenos, começam a se entregar como escravos para o faraó. Enquanto tudo isso acontecia, o povo de Israel, os descendentes de Jacó, se fortaleciam. Eles se estabeleceram na região de Gozém, adquiriram propriedades, tiveram muitos filhos, sua população cresceu rapidamente. E Jacó viveu mais 17 anos, dos 130 aos 147 anos ali no Egito. E ele viu a sua família crescer, o seu povo prosperar. E eles foram cuidados e guardados por Deus, como ele havia dito. Como ele havia garantido, não ali na saída para o Egito, mas lá atrás, no primeiro encontro, o Senhor já havia dito a Jacó que estaria com ele. E aqui ele continua, 60 anos depois dessa jornada. O Senhor continuava com ele por onde ele andasse. Uma coisa interessante que acontece na conversa, no encontro de Jacó com o faraó pergunta para Jacó quantos anos ele tinha. E Jacó responde o seguinte: eu tenho andado por esse mundo há 130 árduos anos. Talvez você olhe para a sua vida e diante dos desafios, diante dos obstáculos que fazem parte da vida de todos nós, fazem parte da vida de qualquer um, você olha e fala: poxa, quantos longos e árduos anos eu tenho vivido. E Jacó, sem dúvida, tinha consciência disso, e quando a gente lê a história, nós lemos o relato da vida dele, nós vemos que de fato foram longos e árduos anos, de muitos obstáculos, de muitas dificuldades, mas anos esses que sem dúvida foram acompanhados pelo Senhor, onde ele foi guardado e conduzido por Deus. A minha palavra para você nessa reflexão de hoje é de esperança, de conforto, baseado na palavra de Deus, naquilo que nós vemos na experiência de Jacó com o Senhor e que nós vemos na história da humanidade, quanto o nosso Deus tem cuidado de nós.
o Senhor não te abandona, jamais te abandonará. Onde quer que você esteja, onde quer que os seus filhos estejam, o Senhor estará. O Senhor estará com você e Ele continuará cuidando de nós. Essa é a minha oração, o meu desejo a você, que o Senhor fortaleça a sua vida, fortaleça o seu coração, a sua família, que ainda que você venha passando talvez por anos árduos, anos difíceis, como Jacó enfrentou com seus familiares, que confiemos no Senhor, confiemos que Ele está conosco em todo o tempo e que está cuidando de nós em todas as oportunidades. Deus abençoe você, abençoe a sua família, não se esqueça, não tenha medo, o Senhor está com você. Sigamos dentro da nossa Bíblia, você já sabe, amanhã a gente se encontra aqui para mais.